Meus irmãos e irmãs, a paz de Jesus esteja convosco. Estamos no terceiro vídeo deste título de pregação e ensinamento sobre o sacrifício e intercessão. Nós terminamos falando sobre o que aconteceu ali em Rafidim, quando Moisés subiu a colina com Arão e para interceder ao povo de Israel, aos soldados, a Josué que estavam na batalha contra Amaleque, que veio atacar eles lá em Rafidim, perto do Monte Horebe. Eles venceram a batalha, mas Moisés precisou sofrer, sentir dores nos seus braços, nos seus ombros, no seu corpo. Muitas dores, o dia inteiro. Foi muito sofrido. Dá para você imaginar ficar com a vara pesada de pastor, erguida quase o dia inteiro. Precisou da ajuda de Arão e Hur, sim. Colocaram uma pedra embaixo para que ele sentasse também. Mas mesmo assim, irmãos, se você ficar com os braços erguidos em forma de cruz, como Jesus lá no Gólgota, em alguns minutos você estará com os braços todo dolorido, você não vai aguentar. Não vai ficar muito tempo com os braços erguidos, vai doer, e muito, sem nenhum peso na mão. Agora imagine um senhor de idade como Moisés, ficou quase o dia todo, até o pôr do sol, então venceram a batalha. Dor, todo sacrifício precisa de dor. Mas nós estamos acostumados a falsos pregadores que dizem não precisamos fazer sacrifícios, pregam só prosperidade e riqueza, pregam só o amor, a paz, a misericórdia, mas não corrige, não exorta, não repreende. Por quê? Vai perder seguidores, vai perder inscrito, vai perder dinheiro. Então tem milhares de gente seguindo esse povo que engana todo mundo. Pregações, profecias falsas da própria cabeça, da imaginação, das suas próprias cabeças, tanto nas comunidades, nas igrejas, como também nas mídias, que amaciam o ego de todo mundo. Falam o que todo mundo quer ouvir. Você será abençoado, você será um vencedor, você ficará rico. Irmãos e irmãs, nós estamos pregando e ensinando a você a verdade em Jesus Cristo de uma forma totalmente contrária e diferente dessa gente. Nós amamos você, todo ser humano na terra, os bons e os maus. Por isso precisamos alertar, avisar, corrigir, falar coisas que muitas vezes vocês não vão querer ouvir, nem ver, nem aceitar. Porque essa gente, esses falsos pregadores tão numerosos, como Jesus profetizou lá em Mateus 24, eles vão enganar tanta gente, mas tanta gente, que eles vão se perder e levar essa gente também aos quintos dos infernos. Muitos se perderam, estão se perdendo por causa dos falsos pastores, missionários, padres, bispos, pregadores, anciãos, lideranças. Sim, crentes e católicos. É claro que não estou generalizando, meus irmãos. A igreja cristã é a igreja de Cristo, verdadeira religião na face da terra. Mas não vai pensar que não existe joio no meio daqueles que levam o título. Pensam que são cristãos, pensam que são verdadeiros filhos de Deus, sentados no banco das igrejas, das capelas, das paróquias, dos templos, e pregando e administrando e fazendo obras em nome de Deus, até milagres, prodígios e sinais, com dons espirituais. Não é os dons espirituais que vai santificar você, de jeito nenhum. Não é o muito dinheiro que vai santificar você, de jeito nenhum. Nem o pouco e nem o muito. Não é na quantidade. Se você ganha um baixo salário e tem uma espiritualidade hoje diante de Deus, uma espiritualidade X, se você da noite para o dia ficar rico,
você vai ficar melhor. Se aumentar o teu salário 5 ou 10 vezes mais, vai abençoado, você vai se santificar mais? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Você vai se tornar muito mais difícil. Quanto mais dinheiro, mais difícil vai ser para você. As provas e a cruz vai ficar mais pesada. A porta vai se estreitar ainda mais. O caminho vai ficar mais apertado. Está entendendo? Não é o muito e nem o pouco, meus irmãos, que vai fazer você crescer na graça, no conhecimento e em santidade diante de Deus. Não é a quantidade de dinheiro, quantidade de obras que você fez ou vai fazer. Não. 1 Coríntios capítulo 13, o apóstolo Paulo, ele ensina o que é verdadeiramente amar. E lá ele diz, mesmo que você fosse rico e distribuísse todos os teus bens aos pobres, e até ficasse pobre e deixasse todo mundo rico, por caridade, por amor, para cumprir o mandamento de Deus, caridade fraterna, mesmo assim, você não seria nada se você não tiver o amor comportamental. O amor ágape é um outro amor. Não é humano, é divino. Que você só recebe com o Espírito Santo, o amor de Deus. O Espírito Santo é chamado de amor de Deus, Espírito de Deus, que vem habitar na pessoa que se converte, se arrepende, quer se tornar um filho de Deus. É um filho do diabo, mas não quer mais ser, quer ser um filho de Deus. Então essa pessoa ela é transformada, confessa seus pecados, se arrepende, se entrega a Deus e diz, a partir de hoje eu serei um seguidor de Jesus Cristo. Vou guardar os seus mandamentos, vou me esforçar para isso. E começa a caminhada com Deus. Você está entendendo, irmãos? Então é para os filhos e filhas de Deus, para aqueles que nasceram de novo, que estou falando e pregando esses ensinamentos. Sacrifício, irmão, dor. Como nós falamos, se Jesus, no alto da cruz, não sentisse dores, se ele não sentisse dores, Deus lhe tirasse toda a dor, e ele estivesse tranquilo lá na cruz, e dizendo consigo, eu não estou sentindo nada, estou me sentindo tão bem aqui pendurado na cruz, não estou sentindo dor nenhuma. Que valor teria o sacrifício de Cristo? Nenhum. Nós não queremos sentir dores. Não gostamos de ser corrigidos. Ninguém gosta e quer ser corrigido de jeito nenhum. Isso fere o nosso orgulho. Fere. Mas é Deus querendo desarraigar a soberba que está em você. Você não aceita correção de jeito nenhum. Está sendo desonesto. Desonesta. Está se contaminando com imoralidades. Com o mundo, com as coisas do mundo. Com essas novelinhas, essas programações que tem aí, influências no celular, no computador, na televisão. E o que Tiago fala a respeito disso? Não ame o mundo. João fala a mesma palavra, lá na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 15. Não ame o mundo e nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor de Deus. Não está. O amor de Deus não está em pessoas que amam o mundo, infelizmente. Não, mas eu sou um líder. Eu participo de ministério, sou um coordenador, dou aulas de Bíblia, prego a palavra, sou pastor, seja lá quem for. Você senta no banco das igrejas, participa de ministério, mas você está contaminado, está deixando a sua família se contaminar dentro da sua casa. Televisão, celular, lá no quarto, na sala. Você está entendendo, irmão? Músicas do mundo dentro do próprio lar. Entrando no coração. Programações do mundo que não edifica, que não santifica, que não purifica. O reino de Deus é outro reino, não é o mesmo desse mundo. A constituição do reino de Deus é outra, não é do seu país, não é do nosso país. Os mandamentos são outros, as leis são outras. Irmãos e irmãs, o poder da intercessão, o poder do sacrifício. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos,
no capítulo 12, versículo 1 e 2, no 1 ele começa dizendo: eu vos exorto, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, a oferecer vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É esse o vosso culto espiritual, racional. É esse o vosso modo de agradar a Deus. Irmãos, o que ele quer dizer? Vosso corpo ofereça em sacrifício vivo. É que você tem que nascer de novo, tem que se converter de verdade, tem que ser de Deus. Começar a participar com os irmãos na igreja. Não é só em casa, a igreja, a comunidade. Participar da igreja, se incluir, arrumar novas amizades, estudar a palavra de Deus, conversar com Deus em suas orações, oferecer a Deus jejum, sacrifício, ter uma disciplina espiritual de oração, jejum, boas obras. É claro, em segredo, faça tudo isso com humildade. Então, vivo. Estamos falando a pessoas que já nasceram de novo, se sentem de Deus, são de Deus e outras não são. Muitas não são, infelizmente não são, estão mortas, já contaminadas pelos vírus da iniquidade. Filtram mosquitos, mas estão engolindo caminhões, navios de iniquidade, imoralidade. Você está entendendo, irmão? Jesus falava de camelo. Filtra um mosquito, engole um camelo? Meus irmãos e irmãs, como nós dissemos, o jejum é muito importante, faz parte da disciplina espiritual, faz parte, fazia lá no Antigo Testamento e no Novo Testamento, da igreja primitiva, o jejum. Sim, só que tem que ser em segredo. Você tem que fazer, e as únicas pessoas que vão saber são as pessoas da sua casa, não é problema nenhum. Você não pode ficar falando para todo mundo, dar aparência, ficar divulgando. Faça em segredo. Oração, jejum, sacrifício. Vai sentir-se fraco, dor de cabeça, é obrigado a sentir, meu irmão e minha irmã. Quando fazemos sacrifício, vamos sentir dores. Até, por exemplo, quando somos tentados e posto à prova. Não é no nosso corpo apenas, às vezes, que sofremos, mas na nossa alma, no nosso espírito, para não ser contaminado, temos que resistir a tentações. Sim, tentações terríveis. Vou contar uma que eu já passei, só para você ter uma noção. Certa cidade, lá em Santa Catarina, onde eu morava, era jovem ainda, solteiro, tinha saído da vida do crime, da marginalidade na época, jovem. Nasci de Deus, estava no caminho de Deus, estava só começando, não conhecia nada da Bíblia, da palavra de Deus, mas estava começando. Então, eu fui para certa cidade, lá, e num sábado, tinha um irmão que morava lá nessa época, e num sábado eu pensei, vou à igreja, mas não sabia aonde era. Horário de 7 horas, por ali, 7h30, horário que nos sábados geralmente as pessoas se reúnem, os católicos, os evangélicos. Espírito Santo me ilumine para que eu possa achar uma igreja. E fui. Queria ir numa igreja católica, como cristão católico. Mas o Espírito Santo foi me dirigindo, e eu fui dar numa igreja pentecostal, numa igreja evangélica. Não vou falar o nome da igreja, não, pelo que eu vou dizer aqui. Mas, e cheguei lá, não me apresentei como cristão católico. Então, entrei e participei daquele culto. Depois, irmãos, fui provado. 2 meninas, cerca de 15 ou 16 anos, mais ou menos, na saída, quando acabou o culto, elas se encostaram, um do lado direito, do lado esquerdo, bem vestidinha, roupa comprida e tal, muito bonitas meninas, eu também era jovem nessa época, tinha um pouco mais de 20 anos. Irmãos e irmãs, começamos a conversar e deu a entender que elas não estavam convertidas, estavam no mundo, nas trevas, mesmo participando da igreja. Sim. O que aconteceu ali? Fui como que arrastado para uma casa onde elas estavam cuidando.
Não sei se eram provavelmente parentes ou amigos, não lembro bem, e fomos até a casa. Era um sábado à noite, mas eu sabia que estava numa situação complicada. Tinha saído do mundo e das coisas do mundo, da iniquidade, do pecado, de uma vida de injustiça. Estava caminhando com Deus. Eu não poderia, de modo algum, me prostituir. Seria uma prostituição que acontece muito em todas as igrejas, em todo lugar, no mundo inteiro. Prostituição social. Relações sexuais sem compromisso nenhum. Você está entendendo? E eu estava querendo uma vida sincera, verdadeira. Eu vim deste mundo, não poderia, na igreja, fazer isso. Então, irmãos, foi uma prova muito forte, muito grande. Duas meninas muito novas, bonitas. Eu ainda jovem, solteiro, elas também, solteiras. E quando entramos na casa, elas ligaram a televisão, ligaram o som. Eu vi que a casa ali, o ambiente era de pessoas católicas, porque tinha uma imagem lá na cabeceira da cama, mostrar a cama e tal. As meninas, não julgando e condenando aquelas meninas de jeito nenhum, não. Pensando que era melhor do que elas, o que ainda sou. Não, não estou condenando aquelas meninas, de jeito nenhum. Não sei o exemplo que elas tinham na casa delas, de seus pais, os responsáveis, eu não sei. Por isso não posso julgar aquelas meninas. Mas elas estavam naquele desejo e queriam relação, queriam se prostituir, queriam ir para a cama. Mas eu não podia fazer uma coisa dessa. Eu vim deste mundo, queria uma vida de santidade e não poderia. Não podia ser assim. Poderia, sim, namorar da forma decente, depois noivar e casar. Mas sair da igreja e já ir para uma casa, como se fosse um motel, e se relacionar com duas meninas, eu não lembro se eram primas ou se as duas eram irmãs ou amigas, eu não lembro. As duas. Mas estava tudo errado e Satanás estava por trás disso, com certeza. Irmãos, como foi difícil dar um corte e sair dessa situação. Uma situação quase que impossível. Eu que já fui torturado até quase a morte. Sim, na época do crime, fui torturado quase até. Mas aquilo ali parecia muito forte e até pior para suportar, irmãos. Como seu corpo, sua carne vai suportar uma coisa dessas? E eu querendo sair dessa situação, eu não poderia cair de jeito nenhum, como um neoconvertido. Isso ia me desestruturar, ia me botar eu para baixo, eu poderia até voltar atrás, isso não poderia acontecer, mas estava acontecendo. Era uma prova muito grande. Eu então sentei num sofá, uma de um lado, outra do outro, e uma veio no meio das minhas pernas, comecei a carinhar, e a outra foi se aproximando, e tudo ia acontecer quando, em meu coração, eu estava orando, pedindo a Deus, Senhor, me ajuda, Senhor, me tira dessa situação, vinde em meu socorro. Então, o Espírito Santo colocou esta palavra na minha cabeça, no meu coração. Dá um testemunho a elas. Dá um testemunho. Então, comecei a dar um testemunho da minha conversão, da minha vida. Quando eu abri a boca para testemunhar Jesus Cristo, elas saíram de perto, ficaram bravas, começaram a andar para lá e para cá, e chegaram a ponto de dizer, aqui nesta cidade, não vou dizer o nome da cidade, irmãos, mas ela disse, aqui nessa cidade não tem homem, como se eu não fosse homem. Eu não estava querendo, eu estava querendo dar, se entregar, as duas meninas novas, 15, 16 anos, por aí, 17, 14. E eu estava recusando, mas eu não estava recusando por falta de desejo,
porque não era homem de verdade, mas por amor ao reino de Deus, a Jesus Cristo. E da onde eu vim, por tudo que passei, irmãos, eu não podia de jeito nenhum cair nesta tentação, nessa armadilha. Foi muito difícil, foi um grande sacrifício que eu não suportaria. Não estava suportando. Mas o Espírito de Deus, ao clamar no coração, vem em meu auxílio. Se eu não clamo, eu teria caído, teria voltado atrás. Olha o estrago. Você está entendendo, irmãos? Talvez você não entenda. Uns ou outros não entendam perfeitamente. E você perdeu uma grande oportunidade. Você deveria ter feito. Não fez? Não eram prostitutas comuns? Que tinha de errado? 2 meninas no sábado à noite. Você, sozinho com elas. Ai, que prato cheio. Que bandeja. E você não quis? Quem vive a santidade, quem ama a Deus de todo o coração, quem segue a Jesus Cristo, sabe do que estou falando. Eu sei que muitos já passaram e muitos estão passando por provas e tentações, até piores. Mas digo a você, clame a Deus, peça socorro, ajuda a Deus em situação muito difícil, irmãos. E Deus lhe dará uma solução, uma saída. Ele não vai fazer um grande milagre para tirar você dessa situação, mas Ele pode fazer, sim. Não estou dizendo que não pode, mas Ele vai, o Senhor vai te ajudar, às vezes com uma palavra, de uma forma que você deve agarrar esta corda. Você foi lançado no fundo do poço e Deus está lançando essa corda para você agarrar a ela e isso vai doer nas suas mãos, não vai ser fácil, você vai ser puxado. Você tem que se agarrar a ela, foi o que aconteceu. Comecei a dar testemunho, as moças ficaram bravas e me dispensaram. Pude ir embora naquele sábado à noite, sem que tivesse caído e pecado gravemente contra Deus. Não eram moças casadas, eu também não era. Muitos podem pensar, não, a situação não era assim tão ruim. Irmãos, não era uma moça, eram duas. Irmãos e irmãs, às vezes a gente passa por tentações e provas que é muito difícil. Às vezes vamos sentir não dor no corpo, mas na alma, no sentimento, no espírito, ou numa paixão que nos atrai e nos alicia e quer nos fazer prostituir, se contaminar com devassidão, fornicação. E aí, o que acontece depois? Estamos numa gaiola, estamos amarrados. Porque aconteceu, vai acontecer de novo, irmãos. Pronto, você vai querer de novo, e ela vai querer de novo. E nessa situação, você está entendendo? Então, é difícil o sacrifício, é uma dor, é um sofrimento, e às vezes pode ser da alma e do espírito, e uma tentação forte na sua concupiscência, no seu desejo, para fazer, causar ou se contaminar com imoralidade sexual. Porque a prostituição social, não só a pública e comum, mas a prostituição social, que é a prostituição dentro das igrejas e das famílias, relações entre namorados e pessoas que vão a danceterias e ao mesmo tempo estão dentro das igrejas, mas estão se relacionando, os jovens, pessoas que são separados e que se ajuntam, não consultam a Deus, não aceitam o conselho e acabam vivendo, às vezes, em adultério e imoralidade, prostituição. E parece tudo normal, mas não é.
É uma situação que você foi preso, engaiolado. Você foi acorrentado. Precisa de libertação. Irmãos e irmãs, então o sacrifício pode ser também nesse sentido. Resistir à tentação. Resistir à tentação. Principalmente a da sexualidade. Para não perverter a sua sexualidade. Você está entendendo? Um jovem, uma moça, sim, vão se conhecer, vão namorar decentemente, sem beijos e sem abraços. Pode dar as mãos? Pode. Vai na casa dos pais, pode passear e conversar, não tem problema nenhum, pelo celular. Pode sair, sim, passear, mas tem que evitar esse contato físico, de se abraçar e se beijar, porque se você já faz isso, você não vai resistir. Principalmente o homem não vai resistir. De jeito nenhum. Vão acabar na cama e às vezes antecipa o casamento. E se você não casar com essa moça e ela não casar com você? O que vai acontecer? Você está entendendo? Na época antiga, se um homem se relacionava com uma moça pela primeira vez, ele era obrigado a casar com essa moça. E nunca poderia dar o divórcio a ela. Está lá na lei de Moisés. Se isso acontecesse dessa forma, que um jovem fosse para a cama com uma moça, ele nunca poderia dar o divórcio a ela. Então, tem muita gente que casou, principalmente entre evangélicos, católicos também, casou e se relacionou antes desse casamento, tirou a virgindade da moça, casaram, tá bom? Casou. Aí depois, não gostou mais, aconteceu alguma coisa e vai dar o divórcio? Não pode. Naquele tempo não podia, de jeito nenhum. Se você namorou com uma jovem, tirou a virgindade dela, vai ficar com ela para sempre. Assim era a lei de Deus. Para quê? Santificar o casamento, santificar a família. Mas não é o que está acontecendo. Por isso, a terra inteira está tão corrompida. Está corrompida por este grande mal, da imoralidade sexual. Um dos maiores males que a humanidade está sofrendo. Está contaminada. Imoralidade sexual. Tem a falsidade, a soberba e a desonestidade também. Desonestidade, roubo, desonestidade, soberba, orgulho e também falsidade, mentira, falsidade, hipocrisia e moralidade sexual. É só isso? Não. Tem muito mais coisas, mas os principais males que destrói e está levando muita gente para a condenação. Então é para livrar você, livrar sua casa, sua família, seus filhos da condenação. Quase todo mundo está sendo condenado. Sim, quase todo mundo. Pessoas estão envelhecendo na iniquidade. Quanta gente velha na iniquidade ainda. Pessoas que se dizem católicos, se dizem crente, evangélicos, se dizem cristão, mas estão contaminados com a impureza sexual, a perversidade da sexualidade. Estão contaminados. Sim, são mundanos. Sim, mas são trabalhadora, são pessoas de família, são pessoas que congregam em alguma igreja, comunidade, mas estão contaminadas. Isso que é o pior. Impedem aqueles que querem se converter verdadeiramente, se torna uma barreira, um obstáculo. Se for para ser assim, eu nunca quero ser um crente, um evangélico. Se for para ser, eu nunca quero ser um católico. Desse jeito, olha como está. Estou numa situação melhor que a deles. Sou melhor do que eles. Olha o tamanho do escândalo, pecado que cometem. São desonestos, são orgulhosos, são falsos, são mentirosos.
Quando eu falo desonestidade, estou falando, são ladrões. Porque ladrão não é só o que assalta, arromba lojas ou casas. Não. A desonestidade no trabalho, na venda, na compra, é roubo. Roubo. Por isso, os desonestos têm o mesmo destino dos ladrões comuns. E não é só disso, irmãos, é tanta coisa. Gente velha com cigarro na boca, querendo condenar os viciados em maconha, em entorpecentes, em drogas. Com cigarro na boca? Com essa idade? Hipocrisia. Estão vendo novelas do mundo, lá na programação da televisão. Os filhos estão no videogame. Até às vezes o próprio pai está ali, incentivando os filhos. Jogos, videogame. Este evangelho maligno do diabo está ali se alimentando e alimentando suas crianças. São da igreja, vão na igreja, e daí? Estão condenando os filhos, estão contaminando os filhos, estão permitindo. Por quê? Porque assim mesmo estão contaminados. Para livrar você da iniquidade, da injustiça, para dar a você uma verdadeira conversão. Essa verdadeira conversão, ela existe, como João Batista pregava. Raça de víboras, dai, pois, frutos de verdadeira conversão. Não fique dizendo, somos filhos de Abraão, somos doutores da lei, somos levitas, somos sacerdotes, somos judeus, somos praticantes da verdadeira religião, somos católicos, somos evangélicos, pentecostais, sou dessa ou daquela religião. E daí? Vocês vão para o inferno, porque estão envelhecendo na iniquidade. Quanta gente velha eu conheço. Quantos estão velhos na iniquidade? Vai para o caixão, vai morrer. E as pessoas vão ter como pessoas que foram salvas, pessoas que estão com Deus, tanto evangélico como católico, mas não estão. Estão mal, estão no inferno. Velhas e velhos estão sendo condenados. Vida inteira praticando injustiça e iniquidade, contaminado com o mundo. Mas eram trabalhadores, e daí? Quem que disse que você vai ser salvo, vai herdar o reino dos céus por ser um trabalhador? Por ter se aposentado por 30 ou mais anos numa empresa, por ter adquirido muitos bens e patrimônio com seu trabalho, seu esforço, por ser considerado na sua